Maia, da Cristã Evangélica de Tamboril, sobre o assunto. Aliás, será um bate-papo aqui, até porque o Cícero tem uma grande familiaridade com o microfone, enfim, atua em outras áreas também, na questão da comunicação, né? Como é o caso da reportagem, faz programa de rádio. Então, o Cícero está em casa, né, Cícero? Boa tarde. Com certeza, Luiz. Boa tarde, meu querido. Boa tarde a toda a equipe aqui, a Zilanda, o Luiz Souza. Boa tarde em especial para todos os nossos ouvintes. Agora eu tenho, toda vez que tenho entrado com as reportagens, Luiz, abraçado a nível de Brasil, né? Exato. Porque o rádio tornou-se isso agora, né? Ontem eu estava conferindo o Jornal Ceará assistindo na minha televisão. O rádio virou TV, né? Virou TV, né? Mas não perdeu essa magia que ele tem, né? Ele continua sendo rádio com um brilho maior, digamos isso é que é assim, bom, né? né? Muito legal, Encanta, muito bom. cativa, isso. realmente. Então, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes espalhados aí por todo o nosso país, nos acompanhando de várias formas. Um abraço para vocês. Mas, Cícero, como é que a Bíblia encara aí essa questão do suicídio, hein, meu irmão? Pois é, Luiz, nós estamos hoje para encerrar o assunto aqui promovido pela Rádio Ceará, diga-se de passagem, uma excelente iniciativa, até porque não foi tratado uma única vez. Durante um mês, né, a rádio abriu esse espaço. Nós tivemos aqui participações tão maravilhosas, significativas, a do pastor Policarpo, pastor Egberto, do pastor Antônio Francisco, na última sexta-feira. Foi tão bom ouvir os nossos irmãos que trouxeram aí informações precisas sobre essa luta, sobre esse dilema, né? E essa questão do suicídio, como foi dito, ela está relacionada a muitas causas, né? A muitas razões, a muitos porquês. Hoje eu queria pontuar algumas coisas, na verdade muitas delas já foram faladas ao longo dessas últimas 3 semanas, mas eu queria pensar juntamente com os nossos ouvintes aqui nesse nosso bate-papo sobre alguns pontos específicos que pode encaminhar, que pode levar uma pessoa a essa situação. E isso tem sido tão presente, cada vez mais presente, mas queremos que, com a graça de Deus, as pessoas possam encontrar a paz necessária para que elas possam olhar a vida pelos propósitos que Deus tem para ela. Uma coisa que nos chama a atenção, Luiz e queridos ouvintes, é o que o Senhor Jesus Cristo advertiu, né? Nós temos registro no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, sobre a preocupação e o cuidado com a vida. E uma coisa que eu gosto de pensar, nós chamamos de ansiedade, de fato... Paulo fala sobre isso lá em Filipenses. Também, né? Mas quando Jesus está falando ali, nós percebemos que há uma condição de uma preocupação demasiada. Bom, em algum nível, nós nos preocupamos até por causa do senso da responsabilidade que temos. Nós não podemos viver alheios às nossas responsabilidades. Então é natural que em algum nível nós tenhamos preocupações, cuidados com a vida. E o cristão também não é aquela figura alienada. Alienada. Ele sabe o que está acontecendo. Exatamente. Agora, quando Jesus fala sobre isso, ele fala sobre a ideia de que há uma preocupação demasiada. Tanto é que ele fala sobre o cuidado do próximo dia, lembrando que a gente não pode, com todos os nossos esforços, mudar o curso do que está para acontecer. Então, nós temos aqui essa condição dessa preocupação demasiada, quando a preocupação extrapola os limites daquilo que nós temos condições de suportar. Nós só temos condições de suportar um tanto e isso toma assim uma porção tão grande, nos fazendo exatamente ser levado por essa condição do pré. Essa preocupação é uma ocupação antes, né? É uma ocupação daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que ainda não ocorreu e que começa a tomar de forma deliberada a nossa mente, afetando as nossas emoções. Então as pessoas precisam ter cuidado com essa preocupação demasiada. Por exemplo, Luiz, algumas coisas assim simples que a gente pode ter. Por exemplo, algumas pessoas elas se afligem demais
só pelo fato delas terem que fazer um exame. As pessoas vão fazer um exame e só o fato delas irem já traz para elas uma preocupação demasiada. E elas já interpretam a necessidade de fazer o exame como uma doença ruim. Ou seja, ela já está achando que está com tal doença e que vai ser letal e etc. Ela antecipou os problemas. Aí passa a viver isso. E ela coloca lá na frente algo que não é a realidade dela nesse momento. E outra, pior do que isso. Além de não ser a realidade do momento, ela está se preocupando por uma coisa que pode nunca vir nem acontecer. Exato. Ela nem vai acontecer. E as pessoas começam, perde o sono, já não come mais, se abatem, se entristecem e começam a entrar em um estágio de desespero, de desesperança. Jesus está coibindo isso. Ele está dizendo, não estejam ansiosos pelo dia de amanhã. Uma coisa cada dia o seu próprio mal. Claro, e quando Jesus ensina os seus discípulos a oração, modelo, o Pai Nosso, tem uma parte ali, é todo maravilhoso, logicamente, mas tem uma parte que me chama a atenção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, ele não ensinou a pedir para o mês todo, para o ano todo. Um dia foi de cada dia vez. De hoje. E isso tem a ver com o quê, Luiz? Com confiança. E a gente já vê isso lá atrás. No maná, no Êxodo, deserto. No Êxodo. Exatamente. Né? Vai cair pão, vocês só apanham o pão que é necessário para cada dia. Para o dia de hoje. Aquilo que eles apanhavam em excesso estragava. Isso incorre em quê, Luiz? Em questão de confiar. O que Deus está nos chamando, o que Deus está chamando a você, querido ouvinte, é para você entender que Ele se propõe a cuidar de mim, de você, um dia de cada vez. Dando aquilo que o indivíduo necessita. E aí isso nos chama a quê? A viver por fé. Por fé. Hoje, o meu justo viverá pela fé. Né? Então, esses são ingredientes que fazem diferença nessa questão de olhar para a vida com contentamento e entendendo o propósito de Deus, porque nós lançamos, como Paulo escreveu, como Pedro escreve, lancemos sobre vós todas as nossas ansiedades. A ideia é que Deus, Ele recebe todo o nosso fardo. Agora, quando nós queremos trazer esse fardo para nós, então fica muito complicado. Bom, nós temos Pedro falando sobre isso, nós temos Paulo falando sobre isso, mas eu queria falar... O próprio Jesus fala também disso em Mateus 11, né? Não, o vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos fala do jugo dele, que é leve, que ele é manso. Né? E aí ele está pedindo para a gente entender isso. E a questão do descansar a cada instante. Agora, eu falo para você, meu querido ouvinte, independente do segmento religioso que você tem, se você é evangélico, se você é católico, até porque tanto a Rádio Ceará como o Jornal Ceará é aberto, é um programa, é uma rádio para a família, independente da religião que você, da fé que você professa. Então eu quero falar para você duas coisas que são certas e que vale muito para esse momento, para esse debate. É que não existe um único problema que não tenha solução. Não existe um problema que não tenha solução. E quando você pensa assim, não, mas aí eu uso a filosofia da minha avó, né? O que não tem remédio? Remediado está. Então, na pior das hipóteses, o que não tem remédio, remediado está. Então nós podemos afirmar, Luiz, não há um problema, querido ouvinte, eu não sei o que é que você está passando nesse momento, quais são as decisões, quais são as complicações, mas não há um problema que não tenha a sua solução. O impossível para o homem é possível para Deus. E aí nós voltamos novamente à questão de confiar em Deus. Mas muito mais do que não ter nenhum problema que não exista solução, é que não existe um pecado que Deus não possa perdoar. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que aí a gente precisava fazer uma reviravolta aqui na coisa, né? Mas vamos colocar assim, não existe um pecado que não exista perdão. Isso é suficiente para mim acalmar o meu coração. Como é que está a sua vida? O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Sossega, traz isso para Deus, confia nele, porque, de fato, todas as coisas têm uma resposta dada por Deus.
inclusive, as nossas culpas. Muito bem, a gente vai para o intervalo e volta aqui Legal, conversando com o pastor Cícero Maia, da Cristã Evangélica de Tamboril, sobre Setembro Amarelo. Só que nós queremos aqui avaliar toda essa questão das causas e tudo que pode levar alguém a cometer o suicídio a partir do que a Bíblia nos fala, né, a respeito. Ninguém melhor do que o próprio Deus e a Bíblia, a palavra de Deus, não só para detectar as causas que levam à ansiedade, à depressão e até ao suicídio, que tem origem no pecado, no fato do ser humano estar separado de Deus, e ninguém melhor do que o autor da vida, aquele que criou o homem, que tudo fez, que governa de uma forma soberana ou suprema o universo, para também trazer o antídoto, a cura para todas essas mazelas existentes no interior do ser humano que são decorridas do pecado. A gente volta já já, 13h19. Se eu estiver me adiantando, você me diga ou então corrija o meu adiantamento, entendeu? Mas é assim, como uma das causas que levam a pessoa ao desespero e até incorrer no risco de cometer suicídio é a questão do medo, eu te pergunto o seguinte: a pessoa olha em volta e vê o cenário que nós temos aí, né? O crime ditando as regras, o ímpio, que é aquele indivíduo que não teme a Deus, prosperando, parece que com ele ou com eles nada acontece. O Supremo Tribunal Federal, né, legislando e arrumando jurisprudência para beneficiar corrupto, bandido, enfim, para colocar esse povo nas ruas. O Congresso e o Executivo, ao que tudo indica, também estão juntos nessa cruzada para diminuir o combate, ou restringir pelo menos o combate ao crime e à corrupção, que nós sabemos que são as principais mazelas de toda a desgraça, o desespero, o desemprego e a falta que faz na mesa, na vida, e o resultado das necessidades básicas de muitos seres humanos que não são atendidas. Como não ter medo diante de um cenário como esse, meu caro Cícero Maia? Luiz, o cenário desenhado pela ótica humana, ele é terrível, ele é assustador e, de fato, ele nos rouba toda esperança. Aí, pegando pontos que você colocou, da nossa política, do ritmo que tomou a nossa sociedade, o cenário é muito sombrio, o cenário é realmente de fazer medo. Bom, a diferença está exatamente na perspectiva que deve haver na vida de um cristão, que não se limita às coisas terrenas, às coisas dessa vida, às coisas desse mundo. Não, a nossa perspectiva ela é eterna. Nós esperamos por algo que vai além das coisas que acontecem aqui nesse mundo físico. Nós temos uma esperança, na verdade, os cristãos são considerados como embaixadores, porque nós entendemos que a nossa pátria ela é celestial. Então, todas as vezes que nós focamos o nosso coração nas coisas dessa vida, de fato, a nossa esperança irá ser roubada. É aqui que entra, né, a resposta de Deus para a vida de qualquer pessoa. Eu tenho dito, Luiz e querido ouvinte, que assim, para todo e qualquer problema da humanidade, Deus tem uma única resposta. Deus ele não tem várias respostas, ele não tem um tipo de resposta para cada problema. Ele tem uma única resposta para todo e qualquer problema da vida do ser humano, que é o seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, qualquer pessoa é satisfeita plenamente em todos os aspectos. Então, em Cristo, em Jesus, nós encontramos tudo aquilo que pode, de fato, nos saciar. Eu acho interessante que essa questão de que alguém já escreveu dizendo que o suicídio ele é a falência da fé. E eu concordo, porque é quando a pessoa olha para tudo que está em sua volta e diz assim, nem Deus pode dar jeito.
O jeito aqui é ir contra a minha própria Isso também vida. não deixa de ser incredulidade. Não é a falência. E a incredulidade é um pecado. É a falência total da fé. Por quê? Porque tudo que pode levar uma pessoa a um tipo de pensamento como esse é contrário às verdades de Deus expostas na palavra. Uma das coisas da depressão, Luiz, queridos ouvintes, uma das coisas da depressão, todo depressivo, ele tem esse ponto em comum, que é, ele está de alguma forma acreditando em alguma mentira. Há uma mentira que foi introduzida na sua mente, que está agora no seu coração, e ele tem se alimentado dessa mentira. Exemplos assim, bem práticos, assim, bem rasos, né? Por dizer, alguém que pensa assim, ninguém se importa mais comigo. Não, isso é uma mentira. Ninguém se importa mais comigo, então a pessoa começa a alimentar isso no coração. Não, ninguém se importa. E disso ela faz, então, toda a sua vida daqui pra frente. Alguém que pode pensar assim, mas como eu tô magra demais. E começa a se... Então, assim, há um direcionamento, né, de acreditar em alguma mentira. Então, assim, todo aspecto contrário à vida é contrário àquilo que Deus se propõe. Angústia, medo, solidão, culpa, o que nós falamos no começo do cuidado demasiado, tudo isso se coloca aqui do lado das coisas que realmente Deus propõe ao ser humano através da sua palavra, que é encontrado no seu Filho Jesus Cristo. Estou lembrando aqui do Salmo 46, que é tão maravilhoso, né? Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio bem presente, aonde? Na hora da angústia. Ele é o nosso escudo, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Em Jesus Cristo nós somos justificados de toda culpa. Né? Em relação Ele é a nossa ao paz. Salmo 46, especialmente no seu início, Martinho Lutero, o grande reformador, ele recorria muito a esse salmo. Né? Nós temos inclusive um louvor, que é Castelo Forte. Né? Em que momento escrito Castelo Forte, né? Exato. Em que momento? Essa questão de estar saciado... e não olhar para as coisas materiais, Paulo passou por isso, né? E Paulo escreve dizendo que, gente, eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é ter Aprendeu escassez. Viver tanto na falta e aí como na eu consegui abundância. aprender a viver com isso porque havia um ponto no coração de Paulo, que deve haver de todo mundo, que era o estar satisfeito no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Ele supria. E essa questão do suicídio vai muito também da falta de contentamento com o que se tem, claro, né, com a família, com o trabalho, com o ambiente em que se está como as colocado. pessoas me veem, se as pessoas me valorizam ou não. São muitas as vertentes, mas como eu estou dizendo, Luiz e caro ouvintes, tudo isso tem uma ponta de mentira. Tudo isso tem uma ponta de mentira. Você precisa de tudo que a televisão mostra que você tem que comprar? Claro que não. Né? Então você começa a ingerir muitas coisas que não são verdadeiras. Agora, interessante, o clássico caso de Elias, né? Interessante aqui, eu queria fazer uma rápida análise aqui em relação a Elias, porque é muito aplicado para qualquer pessoa. Elias, ele vem... É um exemplo, assim, catedrático exato, na Bíblia. Né? Ele vem de quê? Ele vem de um momento de êxtase, de vitória, de euforia. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente, e quando a gente cuida que não, opa. Agora, interessante, Jezabel diz o quê? Foi, pois eu juro, se amanhã uma hora dessa eu não tiver feito com ele, tudo que foi feito com os profetas de Baal e tudo mais. Onde é que está aqui os problemas com Elias que se aplicam na nossa vida? Primeiro, ele se deixou ser levado pelo senso de medo terrível, uma preocupação por algo que ele não sabia que ia acontecer. Luiz, eu desconfio que Jezabel não mataria Elias. Ele só em ouvir a notícia, ele já entrou em pânico. Você tá entendendo? O cara diz assim, Cícero, sai ali que a coisa tá... Eu desmaio aqui, eu caio aqui duro. Não, eu acho que Jezabel, se fosse matar, mataria. Não teria... Ela só ameaçou. Ela ameaçou. Ela blefou. Ela tentou... E o cara,
Quantas vezes, querido ouvinte, nós nos entregamos só pela ameaça? A coisa deve nem acontecer. Agora, pastor gente... Cícero, é tão interessante, né? Quantos milênios isso aconteceu? E o ser humano é o mesmo. É o mesmo. O Elias era Fala um homem grandemente conosco nos dias de hoje. Com toda certeza, serve né? como referência total mesmo. Com toda certeza. Isso aqui que Elias passou, esse medo demasiado, essa... Não, talvez nem fosse acontecer. Calma, gente. Fugiu das ameaças, uma coisa que teve terrível na vida de Elias, que já teve na minha... eu vou aqui fazer uma confissão para você e para os nossos ouvintes. Eu tive uma pré-depressão. E eu passei uma semana, e eu vou contar aqui rapidinho como é que a coisa curou. Mas, sabe onde é que eu caí? Numa autopiedade. Quando você passa a ter pena de si mesmo. Pena de mim mesmo. Luiz, eu olhava para mim... Eu sou um coitadinho. Meu Deus. Sofro tanto. Olhava para o mundo e eu tô ali, o mundo tá... E eu passei, de repente eu estava num ambiente cheio de pessoas e eu vendo as pessoas naquele movimento e tudo, quando eu olhei para mim e disse, tô ruim. E eu absorvi essa mentira. E eu voltei para casa do meu trabalho e por uma semana eu não tinha alegria com os meus filhos, com a minha esposa. É como se eles não... Eu estava pensando em mim, o que é que vai ser de mim? E aqui, Luiz, por uma semana... Eu me policio muito em relação a isso, precisa sabe, ter cuidado. Muito, para não achar que eu sou um coitado, que eu enfrento problemas mais difíceis do que os outros, que fulano ali tá bem e eu não. Que ninguém me entende, e que o outro tá prosperando, e por que é que Deus olha para aquele e não olha para mim? Você tem que ter cuidado para não cair lá na armadilha lá do Asaf, no Salmo 73. Pronto, começou né? a invejar ficar o ímpio. Olhando, né? A riqueza do ímpio e tudo mais. Aí, Luiz, eu passei aquela semana todinha e naquele sábado a minha esposa foi para uma vigília e levou os nossos filhos e eu não tava com esse pique todo para ir para uma vigília, mas também eu não tava dormindo. Eu não conseguia dormir. Eu tava trabalhando quase como um zumbi. E, de fato, Luiz, Jesus Cristo e a sua palavra, a palavra de Deus, é suficiente. É suficiente. Com certeza. Ela é suficiente. E naquela noite eu li nada mais, nada menos do que o livro de Eclesiastes. Então, ou era para viver ou era para morrer. Porque você está com o início de depressão e lê o livro de Eclesiastes, onde por o cara favor, tá né? Onde o cara está dizendo que não nada tem valor sentido. nem sentido. Eu disse, Deus, o Senhor, ou quer que eu viva ou quer que eu morra. Exatamente. E ele não sabia nem para onde ia depois da morte. Tanto é que ele disse que tudo acaba na sepultura. Pronto. Mas eu li o livro de Eclesiastes durante toda aquela noite de sábado. E é lógico, a conclusão do livro de Eclesiastes. Foi a conclusão do que livro, te tocou, né? Claro, ali estalou. Mas eu fui curado. Você sabe o que é eu estar... E de repente, assim, a coisa se abrir de novo. Opa, a vida! O que foi? De tudo que tem ouvido, a suma teme a Deus e obedece seus preceitos, seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo homem. Foi isso que te tocou? Foi isso. E sarou o meu coração. Eu fui curado pela palavra de Deus, defendo muito categoricamente que a palavra de Deus é suficiente e a pessoa do Senhor Jesus Cristo é suficiente, porque essas lutas, elas são da alma. Luiz, eu sei que nós estamos com o tempo aí correndo, né? Eu tô com medo de até levar uns caramba. Pronto, querido, deixa eu então só correr aqui ligeirinho. Mas o papo tá tão bom que dá vontade de continuar, viu, Cícero? Olha, os conselhos práticos aqui, bem rapidinho. Primeira coisa, ainda pegando Elias, não queria comer, meu filho, coma. Deus trata Elias primeiro, fazendo ele sentir, rapaz, você precisa cuidar do seu corpo físico. Viu? Não dá pra você ficar sem comer, não. Tá ali a botija d'água, vazio não fica em pé. Então, a primeira coisa, querido, não tá querendo comer, coma, tem que alimentar. Outra coisa, não se isole. Não ache que ninguém se importa, converse com alguém, tenha pessoas para você desabafar, ainda que você não possa confiar em muita gente, pelo menos uma pessoa você pode confiar. Agora, concluindo, tem um filme na Netflix, uma série,
que não sabe nem se podia fazer o comercial. Pode ser que ele dê aí para nós um mês de graça. Acho difícil. É difícil. Principalmente porque a última notícia da Netflix é que ela está acumulando um prejuízo aí de cerca de 6 bilhões. Pronto. Ó, os 13 porquês. Os 13 porquês é a história de uma jovem que comete suicídio. E ela, antes de fazer o ato, ela grava as razões que levam ela a fazer aquilo. E os 13 porquês têm 13 pessoas envolvidas na vida delas, que a machucaram, que fizeram muitas coisas. Então, assim, uma história interessante. Agora, sempre o que me chamou a atenção naquela série é o final dela. O último porquê que, de fato, leva ela a cometer o suicídio. Que é quando ela procura o diretor da sua escola para conversar e finalmente desabafar tudo, e o diretor diz, eu não tenho tempo agora. Então é quando ela pensa assim, ninguém se importa mais comigo. Qual é o conselho que eu quero dar preventivo? Querido, dê tempo e atenção para quem está precisando dessa atenção. Dar o ombro para aqueles que choram, ter então um apoio. E os nossos braços para abraçar e para acolher. Sorriso, alegria e contentamento com a vida, que só é possível na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já conhece Jesus Cristo, mas está passando por uma luta, volte então a rever os seus conceitos cristãos. E se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, saiba que Ele é a solução de Deus para todo e qualquer problema. Meu caro Luiz Augusto. Meu caro pastor Cícero Maia. Obrigado. Prazer grande te querido. receber aqui hoje. Que bom. Encerrando essa série de entrevistas com pastores no Setembro Amarelo. Fico feliz de poder ter dado a minha contribuição e satisfeito aqui com a recepção da bancada e feliz também por ter conversado com os nossos ouvintes. Um abraço a cada um deles. Valeu. A gente volta após